Bom, hoje iremos falar das revoluções liberais de 1830 e 1848. Vejam aí ao fundo a bandeira tricolor revolucionária francesa. Nesse caso, já estou indicando onde ocorreram as revoluções. Vejamos aqui. Revoluções liberais do século XIX. Bom, o século XIX assistiu ao longo de toda sua extensão a movimentos revolucionários de caráter liberal burguês, que atuavam no sentido de derrubar as últimas instâncias políticas do antigo regime. Depois da França, esses ideais espalham-se na Europa e em alguns lugares da América. Olha que interessante isso aqui. São também reconhecidas como a Primavera dos Povos. As principais revoluções ocorreram em diversas nações, como Confederação Germânica, hoje atual Alemanha, Itália e Império Austríaco. Bom, logo de cara vamos falar da Revolução de 1830. Nesse caso, a francesa. Bom, como vimos, a monarquia da França estava sob a coroa de Luís XVIII. Foi restaurada logo após a queda de Napoleão Bonaparte. O rei tentou fazer uma conciliação, respeitando a Constituição. Luís XVIII morre em 1824. Quem assume é seu irmão Carlos X, um ultra-realista a favor do despotismo ou absolutismo. Olha que coisa, né? Vejam aí o famoso Luís XVIII, que viveu de 1755 a 1824, que era o irmão, do rei guilhotinado. Olha que interessante. Muito bem. Continuando, Carlos X, em seu governo, colocou em prática uma política conservadora, autoritária e antiliberal. Numa ação nitidamente reacionária, Carlos X criou uma série de leis que retomavam o monopólio da educação para as mãos da Igreja Católica e indenizava a nobreza dos prejuízos causados com a Revolução Francesa, além de mandar fechar o Congresso e perseguir liberais. Então, reagindo a tamanha demonstração absolutista, a burguesia francesa e as camadas populares unem-se numa revolta que derrubou Carlos X, que acabou fugindo, e a dinastia Bourbon chega ao fim na França. Olha que interessante isso aqui, né? A coroa foi entregue a Luís Filipe de Orleans, nobre ligado à alta burguesia. Muito bem. Vejam aí o famoso Carlos X, que viveu de 1757 a 1836, que ficou conhecido na história, como o rei absolutista ou ultra-realista de fato da França, Muito bem. Agora vamos falar da Revolução de 1848, talvez a mais famosa, O governo de Luís Filipe de Orleans mostrou-se incapaz de solucionar os problemas franceses. Imperava a corrupção e os privilégios dados aos banqueiros desmoralizava sua administração. Somando a isso, uma grave crise econômica provocada por forte quebra da safra agrícola piorou ainda mais a situação. E a indústria também sentiu os efeitos da crise. Com o retraimento do consumo, houve demissões em massa, gerando desemprego e falências generalizadas. Olha que grande estabilidade, Vejam aí o famoso Luís Filipe de Orleans, que viveu de 1773 a 1850, que ficou conhecido na história, como o rei burguês ou o rei cidadão. Muito bem.
Descontentes com a ordem política, burguesia e povo uniram-se novamente no movimento para derrubar o rei, promovendo a Revolução de 1848. A República foi restaurada e instituiu-se um governo provisório, constituído por republicanos, socialistas e bonapartistas. Olha que interessante isso aqui, né? E sem dúvidas, o socialismo, né, apesar de recente, já era um novo agente, com ampla influência, claro, de Karl Marx e Friedrich Engels, né, que já tinham publicado o famoso Manifesto Comunista. Olha que interessante isso aqui. As principais medidas adotadas pelo governo provisório foram liberdade de imprensa, abolição da escravidão nas colônias, legalização dos sindicatos, a redução da jornada de trabalho e a convocação da Assembleia Constituinte. Porém, com a vitória dos republicanos, em abril de 1848, houve um retrocesso político. A redução da jornada de trabalho foi suspensa e os sindicatos e jornais socialistas foram fechados. Então, em resposta, os socialistas lideram uma revolta que foi duramente reprimida. Cerca de 10.000 pessoas morreram. Olha que coisa, né? Promulgada a nova Constituição, assume a presidência da França Louis Bonaparte, sobrinho de Napoleão. Em 1851, um golpe de Estado restaurou o Império e o próprio presidente recebeu o título de Napoleão III. Nesse período, a França expandiu seu império, o que trouxe significativo desenvolvimento econômico. Olha que interessante. Vejam aí o famoso Napoleão III, que viveu de 1808 a 1873. Napoleão III, né, imitou seu famosíssimo tio Napoleão Bonaparte, dando um golpe de Estado, né, para obter o poder. Claro, né, que em contextos diferentes. Muito bem. Então foi isso. Hoje falamos das revoluções liberais de 1830 e 1848. Muito obrigado, valeu e falou!